Vamos aqui iniciar o recorte para o YouTube, e já aviso aos senhores que estão na aula, que a gente está fazendo esse recorte. Vocês pediram para que eu fizesse esse recorte para falar sobre a lei da persistência, né, que é uma lei aí que rege também esse universo, e que a gente precisa aprender a colocar essa lei em prática e não ser movido pelas circunstâncias, pelo que está se apresentando, né? Então, quando a gente pensa o entendimento da lei da persistência, a gente precisa compreender o seguinte, é que quando você está mudando aí de frequência, está mudando na sua realidade, o universo ele vai testar a sua determinação, o seu grau de persistência. E isso a gente valida em diversas realidades de pessoas e de grandes mestres estudiosos e grandes pensadores, grandes construtores da nossa história, grandes personalidades da nossa história, né? Se você pegar Ford, né, quando ele estava ali no processo de construir o carro, ele teve de usar a lei da persistência muito. Se você pega Nikola Tesla, Mahatma Gandhi, o próprio Buda, todos esses... Vamos pegar um pessoal mais próximo, deixa eu ver. O próprio Silvio Santos, né? Vamos colocar aí na nossa realidade. Grandes apresentadores, grandes estudiosos, grandes... A autora do filme Harry Potter, que levou não por diversas vezes, né? Então, se a gente para, né, e observa a aplicação da lei da persistência, a gente entende o seguinte, que persistir é quando o universo ele vai testar a nossa determinação. É como se fosse uma espécie de vamos ver se você está querendo mesmo manifestar o que você deseja. Vamos ver se você está mesmo a fim de viver isso na sua realidade. Porque vamos entender o seguinte, eu já falei para vocês que nós estamos na mente de Deus. E aí, eu quero completar isso dizendo que todo desejo que nasce no seu coração, ele não nasce a partir de você. Ele já é um desejo oriundo da fonte, oriundo de Deus, oriundo... E eu trato muito isso lá na mentoria de autoimagem, e aqui nessa mentoria também, né, de renovação dos princípios, que a gente precisa compreender que a segurança que nós temos no mundo, estar seguro no mundo, é o que vai garantir que a gente crie com mais consciência, crie com mais facilidade. A gente para de criar, em algum momento, Rosak, estávamos até tratando disso. Não, a gente cria o tempo todo. O seu corpo está sendo criado o tempo todo, as células do seu corpo, o seu coração batendo, tudo isso, tudo está sendo criado. A sua realidade é uma projeção, é um reflexo preciso da sua vida. Então, tudo que você está vivendo hoje é um espelho. E aí vem a lei da persistência. Que quando você deseja mudar de frequência, quando você deseja mudar a sua realidade, ou seja, fazer mais dinheiro, ou atrair uma pessoa específica, ou ter um relacionamento, ou melhorar o seu relacionamento, tudo isso a gente faz nas mentorias. Tudo isso a gente consegue ajustar na limpeza dos 7 corpos. Tá? Então, por isso que eu insisto que vocês realizem as limpezas energéticas dos 7 corpos. Por quê? Porque essas limpezas energéticas, elas vão deixar vocês menos densos. Quanto mais a gente tiver denso, mais difícil vai ser para criar a nossa realidade com consciência, para acessar o que a gente deseja acessar. Então, assim, na primeira sessão da limpeza dos 7 corpos, você já vê uma grande mudança, já há uma transformação, porque a gente já começa a identificar a partir do seu subconsciente as crenças que estão te pedindo. Então, pensando na lei da persistência, a lei da persistência é o que vai garantir que você acesse o que você deseja viver. Todas as pessoas dessa realidade, para alcançarem o que desejaram, precisaram persistir. Por quê? Por conta das frequências, porque você troca de frequência de realidade, mas você precisa se ancorar nessa frequência. Mas você precisa se ancorar numa frequência diferente da frequência que você está acostumado. Então, por isso a lei da persistência é uma lei que vai te testar a todo tempo. É como se o universo, repito, testasse sua determinação. Vamos ver mesmo se Rosak quer mudar de frequência de realidade. Vamos ver mesmo se Rosak quer mudar o que ele acredita sobre ele. E aí, levando para
o que eu sempre trato com vocês, os diálogos mentais precisam ser mudados. As conversas internas precisam ser mudadas. A forma com que você se enxerga precisa ser mudada. Você precisa reconhecer e conhecer as suas crenças, o que você acredita de forma profunda sobre você, sobre o outro, sobre o mundo. E aí, na limpeza energética dos 7 corpos, a gente consegue mapear tudo isso, acessar os corpos e ajustar e te deixar mais livre, para que você consiga, junto aí à sua criança interior, fluir. Então, quando eu percebi que existe a lei da persistência, eu entendi que ou você persiste, ou você fica preso ao seu paradigma anterior. Ou você persiste, ou você não acessa os seus sonhos. E aí, pessoal, quando você não está acessando os seus sonhos, eu até trouxe muito isso para vocês. Quando você não está acessando os seus sonhos, quando você não está vivendo os seus sonhos, você está vivendo os sonhos dos outros. Quando você não está vivendo os sonhos que a fonte lhe trouxe, você está vivendo os sonhos do paradigma. Você está vivendo os sonhos dos seus pais, vivendo os sonhos da sua família, vivendo os sonhos que não são seus sonhos. E aí é por isso que a gente faz os ajustes dos corpos. É por isso que a gente faz todos os ajustes, para que a gente entenda e compreenda qual é de fato o meu sonho. O que é que eu escolho de fato? Ou eu estou escolhendo a partir do programa mental, ou eu estou escolhendo a partir do que eu não desejo viver. Eu até comentei aqui na aula que eu encontrei uma pessoa ontem, e eu falei para ela, está vivendo os seus sonhos ou os sonhos dos outros? E ela me disse que os sonhos dos outros. Em prantos, né? Porque toda vez que a gente toca numa sombra, eu quero até ter um vídeo sobre sombra, o arquétipo da sombra, para compartilhar com vocês. Eu vou deixar isso. Eu pretendo fazer um vídeo de cada tema, mas também quando fluir, como está vindo aqui, eu quero que a gente faça de forma tranquila. Então, já até falei com vocês da mentoria do arquétipo da sombra e como é que a gente faz para trabalhar esse arquétipo, junto com esse arquétipo. Então, o que é que acontece? Quando você não está vivendo o seu sonho, quando você não está vivendo o que você deseja, quando você não está operando a partir da lei da persistência, quando você está validando a realidade, quando você está validando as circunstâncias, quando você está validando o mundo, você está provando os sabores da vida que você não deseja. Provando o seu programa mental, funcionando a partir do mesmo padrão mental. Então, toda vez que a gente pensa em manifestar o que a gente deseja com consciência, entendendo que nós estamos manifestando a todo tempo, a gente precisa entender que a gente vai precisar mapear a crença, a gente vai precisar ajustar e a gente vai precisar ser honesto no processo. Ser honesto com você mesmo. Porque na limpeza energética, eu trago tudo para você. Eu te entrego, inclusive, como fazer os ajustes. Só que a honestidade de mudar é sua. Então, o que eu quero deixar aqui com esse vídeo para o YouTube é o seguinte: até quando você vai viver os sonhos dos outros? Até quando você vai deixar de tomar ações na sua vida que te levam para a vida que você deseja? Porque você está com medo, porque você acha que não vai dar certo, porque você está duvidando do processo. Porque você está duvidando do que das ferramentas disponíveis, porque você está duvidando das situações e das pessoas. Porque se dentro de você você acredita, você persiste, as coisas vão melhorar. E é isso que eu tenho feito nas mentorias, é isso que eu tenho feito nas limpezas, é contribuir para que vocês todos persistam. Persistam, persistam, até que a realidade modifique. Porque somente através da persistência é preciso é possível que a gente ajuste, que a gente mude a nossa realidade. Porque todas as suas crenças vão ser colocadas, impostos, vão ser trazidas, vão ser tiradas da sombra, para que você se mantenha na mesma vida de merda que você está levando. A vida incrível custa a vida de merda. Né? Estou falando com todo respeito. A vida incrível custa a vida de merda. Então, até quando você vai se comportar como uma vítima da sua realidade? Até quando você vai se comportar com alguém que não acredita em você? Até quando você não vai decidir ter um mentor? E é uma coisa que eu insisto para todo mundo aqui na mentoria. Decidiram fazer a mentoria comigo? Escolham-me como mentor e ponto. E sigam as minhas orientações. Por quê? Porque a gente não pode servir a vários deuses.
Porque a gente precisa determinar o que a gente vai escolher acreditar e insistir e persistir e compreender que, se existem pessoas que estão estudando isso, vivenciando isso, a gente precisa ouvi-las. A gente precisa nos trabalhar. A gente precisa ouvir. Tem uma coisa que meu pai sempre me ensinou. Ouça quem está na frente, para que você se torne alguém tão grande quanto aquela pessoa. Então, e meu pai também sempre falou da importância de ter mentores que de fato estão testando ali a realidade, que de fato estão vivenciando a realidade, para que eles consigam te contribuir para o seu salto, de forma honesta, evidente. Agora, a decisão de mudar é sua. E quando você não decide, por exemplo, fazer as limpezas, quando você não decide se acessar o que você deseja, e quando o universo está te trazendo ali o caminho, porque a gente tem um hábito sempre de pedir, né? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E aí, quando o universo traz, a gente fica na dúvida se eu devo fazer. Então, se você está na dúvida, faça. Na dúvida, tome a decisão. Persista. Porque quando a gente se coloca alinhado com a lei da persistência, a gente consegue operar, mudar e ajustar essa realidade para nos levar para a vida que a gente deseja. Então, esse é o vídeo de hoje e voltemos ao silêncio.